recebi de Jesus esta linda missão. Mas a América é grande a The Bluetooth device is ready to pair. The radio model. Aux input model. Vou fazer por Maria, fazer por Tião. Mas a América é grande a pouco operário. Vou fazer por Maria, fazer por Tião. Então Jesus é missão, a igreja é missão. Jesus é missão, a igreja é missão. The Bluetooth device is ready. The Bluetooth. Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da missão Chamas Abrasadoras. Estou aqui com você hoje no nosso primeiro dia do nosso mês missionário. Então é uma alegria muito grande estar aqui com você. Estamos aqui com um cenário novo, aos poucos nós vamos arrumando tudo. Estamos aí com a nossa casa de missão já funcionando, graças a Deus. Estamos retomando os nossos trabalhos. Hoje aqui, sob a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, onde eu e você vamos estarmos juntos em oração pelo nosso mês missionário. Então, primeiramente uma breve apresentação do que nós vamos fazer. Estamos no mês de outubro, mês missionário, onde o tema do mês missionário do ano de 2021 é Jesus Cristo é missão. Então, um convite para que todos nós possamos aí, pelo poder de Deus, como a palavra de Deus diz, tudo que façais em nome de Jesus. E o tema deste mês missionário é Jesus Cristo é missão. Então, que em nome de Jesus Cristo missionário sejam levantados na nossa nação homens e mulheres que estejam disponíveis para fazer a vontade de Deus, como a bem-aventurada Virgem Maria. Então, nesse dia, essa é a nossa oração, para que sejam levantados homens e mulheres que possam estar a serviço do Evangelho com disposição, vigor, ânimo, fé, esperança e compaixão. O lema e a inspiração bíblica do mês missionário do ano de 2021 está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, essa é uma afirmação que todo missionário da Igreja Católica Apostólica Romana precisa ter no seu coração. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que experimentamos, aquilo que tocamos no Verbo da vida, aquilo que Ele fez, faz e fará diariamente nas nossas vidas, aquilo que nós conseguimos ter pela força do encontro,
pela força da experiência com Deus, nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A realidade ao qual está inserida o mês missionário do ano de 2021 é a nossa realidade pandêmica, que se evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza, as injustiças, desmascarou as falsas seguranças e desnudou a nossa fragilidade humana. Então é nesse contexto que nós estamos inseridos neste mês missionário, um mês onde, exatamente como o Papa Francisco nos orienta, um contexto de sofrimento, de solidão, de pobreza, de injustiça, onde foi desmascaradas nossas falsas seguranças e desnudada a nossa fragilidade. Quantos de nós colocávamos a nossa confiança em tantas coisas, não é mesmo? E com a pandemia nós vimos que realmente as nossas seguranças foram desmascaradas e as nossas fragilidades foram desnudadas, porque nós, com toda essa situação, com todo esse contexto que nós vivemos, esse contexto pandêmico, a nossa confiança está no nome de Jesus. Assim como a palavra do Senhor diz: de onde virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro é o Senhor. Então, que nós possamos, nessa realidade contextual da pandemia, que nós possamos realmente colocar as nossas inseguranças, as nossas fragilidades, colocar o nosso sofrimento, a nossa solidão, a nossa situação de pobreza, a nossa situação de injustiça aos pés de Jesus. Não só as nossas, mas como missionários, as do mundo inteiro, onde o missionário, ele sabe das suas fragilidades, ele sabe das suas fraquezas, dos seus sofrimentos, ele reconhece as suas inseguranças, a sua solidão, a sua pobreza, a sua injustiça, mas ele não olha só para si, ele olha para o mundo, ele olha para o outro. O missionário é aquele que se encontra com Jesus, se encontra consigo mesmo e se encontra com o outro. Então, nessa experiência missionária, onde nós colocamos tudo aos pés de Jesus, como a palavra do Senhor diz: vinde a mim vós todos, que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Nessa certeza, dessa promessa de Deus, que nós seremos aliviados nesse mês missionário, que nós possamos também entregar ao mundo, que nós possamos orar por todas as pessoas que, como nós, estão nesse contexto pandêmico. O contexto atual, há uma urgente necessidade de missionários da esperança, que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Então a igreja, nesse mês missionário, a igreja católica, ela ora a Deus por missionários da esperança. E não só missionários da esperança, mas missionários ungidos. Missionários ungidos por Deus, que vão falar profeticamente, que vão, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Que nós possamos, como missionários do Senhor, anunciar a salvação. O homem não se salva sozinho, nós somos salvos por Cristo Jesus, como a própria palavra do Senhor diz. Não há outro nome na terra ao qual, e debaixo da terra, ao qual nós devemos ser salvos. Por isso que nós possamos anunciar profeticamente, ungidos pelo Espírito Santo, nesse mês de outubro, nesse mês, nesse contexto pandêmico, a igreja, ela pede por missionários da esperança. E quem é o missionário da esperança? Só pode ser um missionário ungido por Deus. Só um missionário ungido pelo Espírito Santo pode ser portador da esperança, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Por isso o missionário ungido pelo Espírito Santo, ele anuncia que o homem não pode ser salvo por si mesmo. O que nós podemos fazer por nós mesmos? Nós vimos nessa pandemia nada. O que o homem pode fazer
saber que o homem não se salva por si mesmo. Por isso, esses são os missionários da esperança. Não são só portadores da esperança, mas são ungidos por ela, são capacitados por ela e são capacitados para falar de forma profética que o mundo precisa de Jesus Cristo, o mundo precisa se prostrar diante de Jesus para que nós possamos ser salvos. E a igreja também pede pelos missionários da compaixão, que neste tempo, perante a tentação de desmascarar e justificar a indiferença e a apatia, em nome de um distanciamento social saudável, por sua capacidade de fazer deste distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. Quem são os missionários da compaixão? São aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, de dizer que nós não caiamos na tentação de um distanciamento social saudável, mas um distanciamento social recomendável. Nós estamos numa fase, e essa fase vai passar, em nome de Jesus. Ele que tem o tempo nas suas mãos, assim como em Atos dos Apóstolos diz: quando que tu vais restaurar o reino, Senhor? Não cabe a vós saber o momento que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos dará força. O que o Senhor queria dizer, que no momento em que ainda o reino de Israel não seria restaurado, o que importava para os missionários daquela época, para os apóstolos daquela época, era receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos capacita para passar por qualquer período onde ainda o reino não foi instaurado, onde ainda a justiça não foi instaurada, onde ainda há pobreza, injustiça, solidão, sofrimento, onde ainda há dor, onde ainda há inseguranças, onde ainda há fragilidade. É para isso que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, para fortalecer os filhos de Deus e levá-los a superar os momentos difíceis, os contextos pandêmicos e qualquer outra situação que nós tivemos que passar. Por isso, missionários da compaixão, aqueles que vão dizer: olha, nós precisamos do distanciamento social recomendável, porque o distanciamento social não é saudável. Nós somos recomendados a um distanciamento, mas um distanciamento que nos leva ao encontro, um distanciamento que nos leva ao cuidado, um distanciamento que nos leva à promoção do ser humano. Por isso que o Senhor, neste mês de outubro, mês das missões, mês missionário, possa levantar, eu e você, possa levantar a missão Chamas Abrasadoras, como esses missionários que a igreja espera, esses missionários que a igreja clama, missionários da esperança e missionários da compaixão. Contexto de diversos testemunhos de pessoas anônimas, profissionais de saúde, famílias enlutadas, pessoas em situação de rua e abandono, migrantes indígenas, educadores, trabalhadores, missionários e missionárias em solidariedade local e universal. Estas são as pessoas pelas quais a igreja clama. Pessoas que estão em situação pandêmica anônima, pessoas que nós nem conhecemos, mas pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão sendo missionários e missionárias em solidariedade ao nosso Deus, pessoas que com um coração cheio de compaixão, onde mesmo diante de um pedido de distanciamento social saudável, acreditam que o distanciamento social não é saudável, é só recomendável, e por ser recomendável vão ao encontro, por ser recomendável cuidam, por ser recomendável promovem as pessoas e ajudam as pessoas na sua condição de fragilidade. Isso é ser missionário, missionários voluntários, missionários que estão a ser promotores, assim como a palavra, como essa introdução ao mês missionário diz, missionários ungidos pelo Senhor, missionários capacitados pelo Espírito Santo.
Santo, para realmente estarem na frente da linha de batalha, salvando almas para Cristo Jesus, dizendo ao homem que ele não pode ser salvo por si mesmo e que nós precisamos de Jesus Cristo. Então, nos acompanhem aí nas nossas redes sociais. Vamos fazer tudo pela página da Missão Chamas Abrasadoras e estaremos transferindo para Facebook e YouTube. Então, você pode nos acompanhar todos os dias através das redes sociais. Lembrando você que nós estamos com um cronograma que já está aí para você, que você possa ver. Nós também já estamos aí com as artes do nosso mês missionário. Lembrando que você tem aí a arte do ano de 2021, Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E nessa arte você vai ver a janela que se abre para o mundo e está conectada com a realidade pandêmica, o nosso contexto atual. E esse contexto, algumas pessoas dizem, mas temos que falar do contexto da pandemia. Sim, porque nós estamos escrevendo uma história. Amado, essa história, imagine a história linda missionária que está sendo escrita nesse contexto de pandemia. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à solidão, à pobreza, às injustiças, às inseguranças, mesmo em meio à fragilidade humana, às dores, a tudo que está acontecendo, os missionários do Senhor espalhados pelo mundo inteiro estão escrevendo a história que vai ser contada daqui a algum tempo para os nossos filhos, para a nossa geração futura. A história que nós estamos escrevendo, a história do povo de Deus, a história do povo de Deus ungido pelo Espírito Santo, que profeticamente escreveram a história e disseram ao mundo que no meio do contexto pandêmico, eles mais uma vez foram confirmados que o homem não se salva por si mesmo. O homem precisa de Deus, nós precisamos de Cristo Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Por isso, meu querido, é preciso falar sim do contexto pandêmico. É preciso falar sim do que nós estamos vivendo, porque nós estamos escrevendo uma nova história. A história que será contada para as futuras gerações de homens e mulheres que superaram as dificuldades, de homens e mulheres que mesmo sofrendo, mesmo na solidão, mesmo nas injustiças, na pobreza, nas inseguranças, nas fragilidades, venceram o contexto pandêmico porque depositaram a sua confiança em Jesus Cristo de Nazaré. E isso é maravilhoso, saber que eu e você fazemos parte dessa história, uma história de vitória, uma história de ressurreição, de paixão, morte e ressurreição, uma história onde nós em Cristo Jesus descobrimos que nós somos mais que vencedores, que nós descobrimos que o mundo inteiro precisa de Jesus de Nazaré. E isso é maravilhoso. Nós vemos dentro da janela a centralidade da figura da pessoa de Jesus, na cena da cura do cego de Jericó, que grita por compaixão. Jesus é o centro de toda a missionariedade da igreja. Jesus não é um missionário que é o centro, Jesus é o centro. Não é aquele que precisa de cura que é o centro, Jesus é o centro. Jesus é o centro da missionariedade da igreja. E o tema desse ano, Jesus Cristo é missão. Por isso que você receba o chamado missionário da parte de Deus. Que você possa saber que Jesus Cristo é missão. Jesus Cristo não para. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Jesus Cristo é aquele a qual a palavra do Senhor diz: estarei convosco até o final dos tempos. A palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco. E se Ele está conosco, Ele ainda é missão. Ele é o maior missionário que a humanidade já conheceu. Ele é o missionário ungido pelo Senhor, que profeticamente trouxe a salvação ao mundo. Por isso, o lema também do ano de 2021, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Nós não podemos deixar de falar do amor de um coração missionário. Nós não podemos deixar de falar do amor de um coração vocacionado, do amor das vocações, o centro das vocações, Jesus Cristo de Nazaré. E
da vacinação pura para todos e ainda gestos de solidariedade. E aqui eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração. Não estou fazendo campanha para vacina, porque nós não somos políticos, nós não somos médicos. Estou falando aquilo que a igreja está dizendo. E o Espírito Santo disse ao meu coração: nós, neste mês missionário, vamos orar para que as vacinas sejam lavadas no sangue de Cristo Jesus. Nós ouvimos aí inúmeras notícias da vacina, notícias positivas e notícias negativas. Nós ouvimos aí inúmeros estudos médicos, diversos médicos falando de tantas dificuldades que a humanidade está passando com as vacinas. Mas enquanto missionários, nós não estamos aqui para falar de política e nem estamos aqui para falar de conceitos médicos, que não temos gabarito para isso. Mas nós estamos aqui a orar para que o sangue de Cristo possa tocar em todos os cientistas, em todos os médicos, em todos os responsáveis pela vacinação, em todos aqueles que de uma forma ou outra estão ligados à vacinação do mundo inteiro. É para isso que nós estamos aqui. Nós vamos orar para que Deus possa realizar aquilo que precisa ser realizado, para que o milagre de Cristo Jesus, assim como a igreja diz, o homem não se salva sozinho, e isso quem diz são missionários ungidos pelo Espírito Santo, que falam de forma profética. Então, em forma profética, eu quero dizer que nós, missionários de Jesus Cristo, estamos aqui no mês missionário a orar pela vacinação, a orar pelas vacinas, a orar pelos laboratórios, a orar pelos cientistas, a orar pelos médicos, para que tudo aconteça da forma que Deus assim determinou. E o convite é a prática da solidariedade. Em toda a igreja se realiza no dia 23 e 24 de outubro a coleta missionária, que é destinada à missão da compaixão. Então, nós temos a consciência que o dia das missões é o dia 24 de outubro, e no dia 23 e 24 de outubro é realizada em todas as igrejas a coleta missionária, que é destinada de forma integral para todos os órgãos missionários do mundo inteiro. Então, que nós possamos fazer a nossa parte e que a vontade de Deus se realize. Temos como padroeiros deste mês missionário os padroeiros da missão São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus, e temos como baluarte do mês missionário a serva de Deus Paulina Jacó. Então, que Deus nos abençoe neste dia. Estamos aqui com a nossa introdução e daqui a uns instantes vamos para o nosso primeiro dia da novena do mês missionário. Estamos aí nesse mês missionário unidos ao Espírito Santo, porque queremos ser capacitados profeticamente. Queremos que a missão Chamas Abrasadoras e todas as obras missionárias sejam levantadas por Deus neste mês missionário, para que nós possamos juntos glorificar ao nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você. Daqui a uns instantes voltaremos com o nosso primeiro dia. Valéria Godoy, fundadora da missão Chamas Abrasadoras de Taubaté, São Paulo. Nós somos uma comunidade missionária, carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Entre em contato conosco para missões, você pode nos levar para a sua cidade. É só entrar em contato conosco que nós vamos direcionar você. Que Deus abençoe. Trabalhamos com pregação, formação e oração e cura profunda. Então, que Deus nos abençoe e estaremos juntos em instantes. Salve Maria Puríssima. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Sai gritando pela rua: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. Salve